diante de Baal-Zefon, e em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Então o faraó dirá: os filhos de Israel estão embaraçados na terra, e o deserto encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que eu persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles, e todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e seu exército alcançaram acampado junto ao mar, perto de Piraiote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que não fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não estas palavras que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos for servir aos egípcios do que morrer no deserto. Amém? Assentai. Meus irmãos, essa noite eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus por mais um dia que Ele tem nos dado. E como o profeta Samuel disse, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero falar para os irmãos, estou feliz com Jesus e quero atributar a Ele toda a honra, toda a glória, a todo louvor. Jesus vai dizer para mim, vai dizer para você, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, a parte D do versículo vai dizer: sem mim nada podereis fazer. O poder é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Tudo aqui é dele, e para ele é todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos maiores acontecimentos na história do povo hebreu: a libertação do Egito. Sabemos que os hebreus ficaram no Egito há cerca de 430 anos. Durante 90 anos neste período, durante 90 anos neste exílio, os hebreus sofreram após a morte de José, porque os faraós se levantaram, não conheciam mais aliança, não tinha mais a informação de que havia uma bênção depositada sobre este povo. E por ser muito, este líder resolve apertar a forma de vida destes hebreus. E nos últimos 90 anos, então, eles começam a sofrer. Moisés nasce
Sua mãe recebe a informação de que todos os meninos até 2 anos de idade estavam sendo mortos pelo exército de Faraó. A Bíblia vai nos dizer que a mãe desta criança coloca a criança em um cesto e entrega aos cuidados do Nilo para que a sorte desta criança viesse a ser decidida pelo próprio Deus. Esta criança chega à casa de Faraó. A Bíblia vai nos dizer que ela é encontrada e ali recebe o seu nome, Moisés. A Bíblia vai nos dizer que este homem, este jovem cresce, sendo ensinado pelos egípcios, sendo instruído por reis e sendo cuidado por uma princesa. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés se torna um grande homem no Egito. Mas em determinado momento na vida deste homem, Moisés, ele se depara com a injustiça de que era aplicada no seu povo, nos hebreus. E no capítulo 1, no versículo 11, Moisés ele vai cometer um homicídio, a fim de tentar livrar o homem que estava sendo castigado. E daqui por diante, a vida de Moisés vai mudar completamente. Moisés passou 40 anos na casa de Faraó. Ele aprendeu a ser alguém. Quando ele sai da casa de Faraó fugido para o deserto errante, e ali até os seus 80 anos, Moisés aprendeu que não era ninguém. E aos seus 80 anos, mais ou menos, ele se encontra com o Senhor, em meio de uma visão de uma sarça ardente, e Deus fala com ele no capítulo 3, versículo 5, dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E daqui por diante, Moisés começou a depender de Deus, a depender do Senhor. Este encontro de Moisés com Deus mudou a sua vida, mudou a sua história. Ele não seria mais um errante, ele seria alguém com um propósito específico, com uma finalidade específica de mudar a história de um povo, de mudar a história de uma nação. O interessante é que o errante, o fugitivo, Deus fala com ele. Deus, ele é interessante que o errante, o fugitivo, no versículo 3, no versículo 4 do capítulo 3, ele é chamado pelo seu nome. Deus faz questão de identificar Moisés pelo seu nome. O bom pastor, que cuida de suas ovelhas, abre as portas para que Moisés agora entrasse e encontrasse pastagem, tivesse relacionamento com Deus, e tivesse revelação de Deus, e tivesse a sua vida transformada pelo próprio Deus. E aqui, meus irmãos, ele vai então receber uma missão. Vá, diga ao meu povo que eu escutei o clamor deles, eu ouvi o clamor de cada um, e agora vou tirar do Egito para adorar o meu nome. Moisés sai com aquela experiência a uma missão dura, libertar os hebreus da opressão que eles estavam vivendo naquele período lá no Egito. Meus irmãos, quando Moisés anuncia o plano de Deus a Faraó,
nós lembramos que Faraó não aceita este projeto. Faraó não aceita as palavras de Moisés e recusa a deixar o seu povo, o povo hebreu, a sair do Egito com aquela finalidade de adorar o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, por conta de Faraó fechar o seu coração, Deus vai se manifestar e lançará sobre o Egito 10 pragas que provocarão a libertação do seu povo. 10 pragas que provocarão a libertação, a saída dos hebreus do Egito. Mas aquela ação de Deus não tinha só por finalidade de tirar aquelas pessoas, de arrebatar aquelas pessoas daquela cidade. Mas Deus tinha a intenção de mostrar para os egípcios e mostrar para o seu povo de que Ele tem todo o poder. Repita comigo: Deus tem todo o poder. A cada praga lançada sobre o Egito representava a queda de um Deus egípcio. No capítulo 7, no versículo 19, nós identificamos ali a primeira praga, a praga do rio Nilo. Acreditavam alguns que existia um Deus que protegia as águas do Nilo, e no momento que essas águas se tornem sangue, a Bíblia vai nos dizer que existe um grande alvoroço no meio do Egito, porque neste momento um Deus está sendo envergonhado, um Deus está caindo, um Deus está sendo destronado. A segunda praga, a praga das rãs, acreditava que o Deus Het, ele que ficava na direção dos rios, ele que impedia que as rãs entrassem para dentro da cidade. E no momento as rãs começaram a entrar, o Deus Het cai também. Temos a terceira praga, no capítulo 8, versículo 16, a praga dos piolhos. Acreditava que o Deus Tote protegia toda a cidade. E a Bíblia diz que quando os piolhos são lançados, Tote cai também. Temos a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava praga. Todas elas, um Deus vai caindo. Todas elas o Senhor vai glorificando o seu nome. Todas elas Deus vai provando para os egípcios que existe um Deus que é maior, que existe um Deus que é poderoso, e mostrando para o seu povo: olha, eu quero fazer minha vontade e vou tirar do Egito, eu vou tirar vocês daqui. Deus estava mostrando para este povo, Deus estava mostrando para estes homens que Ele faz como quer e quando quer. No Salmo 113, versículo 5, está escrito assim: quem há semelhante como o Senhor nosso Deus, cujo trono estais nas alturas? Quem é igual a este Deus? Na última praga, no capítulo 11, no versículo 1, a praga dos primogênitos. O Deus Amon, Deus da vida, protegia as famílias. Porém este Deus não teve poder para resistir, para sustentar a ação do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele caiu também. Meus irmãos, no capítulo 12, no versículo 31, nós vamos ver Faraó se levantando e dizendo as seguintes palavras. No capítulo 12, versículo 31, está escrito assim: então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide-vos, servi ao Senhor, como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tem dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Não teve mais jeito, tentei segurar de todas as formas, mas agora leve todos estes hebreus, saiam dessa cidade, já que vocês querem isso, vão embora e eu cedo à vontade do seu Deus. E eu cedo à vontade do seu Deus. Até aqui então, meus irmãos, o povo agora estava livre. E no capítulo 14, como nós lemos,
Faraó resolve ir atrás dos hebreus. E aqui, meus irmãos, nós vemos mais uma vez que, embora tantas coisas que tivessem acontecido em favor deste povo, eles estão sem compreensão, eles estão sem visão. O que é que está acontecendo? Deus uma hora nos dá, Deus uma hora tira, Deus uma hora manifesta o seu poder, o céu se abre, a sua glória é manifestada de forma invisível. Agora nós estamos aqui, diante deste deserto, diante deste mar, nós recebemos a notícia que está vindo agora Faraó com seus carros, com seus cavalos, eles vão nos matar. O que é que Deus está fazendo conosco? O que é que Deus está fazendo conosco? Me parece que os hebreus não tinham compreendido a dimensão do Deus que eles serviam. No capítulo 14, versículo 11 e 12, eles indagam a Moisés dizendo: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito, Moisés? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa para que se vão eles, deixa para que se vão eles, pois melhor não for servir aos egípcios do que morrer neste deserto. Eles estão questionando, eles estão perguntando, eles estão dizendo para Moisés, estão dizendo para Moisés, o seu líder: o que é que você quer conosco? Aonde é que nós vamos parar? Qual é a tua ideia? Meus irmãos, este é o problema que às vezes ocorre conosco, igreja do Senhor. Este é o problema que às vezes acontece conosco, diante das dificuldades. Queremos retornar, queremos desistir, esquecemos o que Deus fez até o presente momento, queremos voltar a servir que nós servia, a viver o estilo de vida que nós vivia, levávamos, porque parece que a circunstância, as coisas estão brincando conosco, parece que o problema está pregando uma piadinha com a gente, parece que a vida está levando uma vida pior, e Deus está autorizando tudo isso. Diante deste quadro, Moisés revela a este povo uma verdade que temos que praticar. Moisés revela-nos a este povo uma verdade que temos que praticar. O versículo 13 e o versículo 14 que nós não lemos. Moisés, porém, respondeu ao povo e disse: não temais, aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós carareis, e vós carareis. Deus está dizendo a este povo, Moisés está transmitindo a este povo uma verdade que temos que praticar. Moisés está trazendo a este povo uma revelação que temos que praticar. Aleluia, glórias a Deus. E aqui, meus irmãos, poderia citar vários exemplos aqui na Bíblia, exemplo de pessoas que estão conosco, exemplo de talvez pessoas que estão aqui conosco, mas vamos para algum exemplo na Bíblia. Eu vou aqui acelerar, porque nós já estamos quase na hora. Vamos para algum exemplo na Bíblia. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 15. Não, livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 15. Tem ali um homem, Eliseu, junto com seu servo Geazi, estão numa casa, num vale, estão sendo perseguidos, estão sendo confrontados, e de repente a Bíblia nos diz que cercado Geazi sai,
sai naquela casa e vê aqueles montes rodeados de cavalo, de soldado inimigo, entra para dentro de casa e fala: olha agora, Eliseu, o que é que vai ser de nós? Nós vamos morrer. Era a verdade que eles viam. A informação, a verdade que eles viam era uma verdade de destruição. Mas entre a verdade que Eliseu cria. Volta lá, Jesse, e vê outra coisa. E vê mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Volta lá, Jesse, enxerga outra coisa. Enxerga outra realidade. Enxerga uma expectativa, pela expectativa de Deus, Jesse. E vê mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Meus irmãos, outro exemplo, livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 20, tem uma mulher que era estéril, ela é agraciada pelo Senhor, recebe um filho, e o filho parece que tem uma insolação, a promessa parece que morre, tudo acaba, o que ela via diante dela era o seu filho morrendo nos seus braços, no seu colo. E a Bíblia diz que essa mulher sai pelas ruas, e as pessoas perguntam para ela, no versículo 26, olha, tu está bem? E ela diz, vai, tudo bem. Diante dela existia uma outra verdade, aquilo que ela cria, aquilo que movia, levava a vida dela, motivava a vida dela. Meus irmãos, outro exemplo, livro de 2 Reis, livro de Gênesis, capítulo 15, Abraão recebendo uma promessa de que ele seria pai, mas o que ele enxergava era os anos passando, o tempo passando, não acontecia aquilo que Deus tinha falado, mas tinha algo dentro do seu coração, pega lá, foi Deus que falou, não é possível, não é possível. Meus irmãos, livro de Gênesis, José ainda é preso, ele cria algo tão especial. Um dia eu sonhei que eu era uma estrela que se levantava e tantas outras estrelas se dobravam diante de mim, mas a verdade era, ele estava preso, ele estava cativo, ele estava vivendo a pior situação de sua vida, mas ele estava sendo motivado pela sua fé, não por aquilo que ele via, mas por aquilo que ele cria. Meus irmãos, nessa noite eu tenho que ser muito claro e muito objetivo. Você vive por aquilo que você vê, ou você vive por aquilo que você crê? Você é movido, motivado pela circunstância, pelas informações, ou você é motivado pela sua fé? Todos nós aqui entramos na igreja, cada um de nós temos um problema. Se nós for relatar cada problema que tem com os irmãos, fazer aqui uma lista, a realidade é essa. Você tem um problema, mas o que move, o que leva a mover o teu coração? O que leva a você viver o estilo de vida? O que leva a você a viver o estilo de vida? Vocês estão quietinhos, hein? Aleluia. Glórias a Deus. Deus fala para Moisés, no capítulo 14, que nós estávamos lendo, no versículo 15, Deus diz para Moisés, o que é que este povo tanto reclama? Diga a eles que avancem, esperem em mim. Por que este povo estão reclamando? Diga a eles que avancem, esperem em mim. Toda a ferramenta contra a tua casa está caindo por terra nessa noite. Alabá, subir de canto, alabá. Oh, aleluia, Jesus. Tu és santo, Pai. Não desista daquilo que Deus tem no teu coração. Talvez você entrou aqui nesta noite com vontade de desistir, com vontade de parar. Mas nós servimos um Deus que tudo pode.
Nesta manhã bem cedo, antes de eu chegar ao trabalho, lá onde que eu trabalho, tem um monte lá, o Asa Delta. As pessoas vão para lá, ficam brincando lá em cima, pulam de asa delta, mas quando eu vou para orar. Hoje de manhã estava cheio de gente lá e eu falei, não, Senhor, eu vou assim mesmo. Subi lá e tinha umas pessoas lá, umas crianças, descendo de bicicleta. Aí a minha mãe ela viu uma foto que eu tinha até postei. E ela começou a dizer, meu filho, você não está vendo o que está acontecendo aí, deixei Lázaro que está dando capturado, você aí nos montes, sozinho, você não tem medo não? Falei, minha mãe, não se preocupe não, o que está comigo é poderoso. Eita glória! É poderoso. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite? Vamos orar ao Senhor nosso Deus.